Subestimamos muito, e de forma grosseira, o poder da música. É como se a gente a tratasse apenas como um som de fundo, algo que a gente consome para passar o tempo ou relaxar. Mas, e se eu te disser que a música é muito mais que isso? Que ela não apenas toca sua alma, mas que também moldou quem você é hoje? Pensa comigo. Já parou para pensar na quantidade de músicas que estão guardadas na sua memória? Aquela canção que te transporta de volta para um momento específico do passado, para um primeiro beijo, uma viagem inesquecível, um término de namoro. Ou até mesmo aquele refrão de uma música que você odeia, mas que insiste em ficar na sua cabeça, mesmo que você tente tirá-lo. Não é loucura? A música tem o poder de entrar na nossa mente sem pedir permissão, de quebrar as barreiras da nossa consciência e de se instalar nas nossas emoções. Ela se comunica com o nosso espírito de uma forma que poucas outras coisas conseguem. A gente acha que tem o controle do que ouve, mas, na verdade, é ela que nos controla. A música nos faz rir, nos faz chorar, nos faz ter raiva. Ela muda o nosso humor e, sem que a gente perceba, influencia nossas atitudes e decisões. O que a gente coloca para dentro da nossa mente, através dos nossos ouvidos, é uma semente. E essa semente, inevitavelmente, vai gerar um fruto na sua vida. A música não é inofensiva. Ela é uma força que tem um impacto real na sua alma. E a grande pergunta é: o que você tem plantado? Você tem deixado qualquer coisa germinar no solo do seu coração? Neste vídeo, nós vamos mergulhar na verdade sobre o poder da música. E eu garanto que, depois de assisti-lo, você nunca mais vai ouvir uma música da mesma forma. O que torna a música tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão perigosa, é a sua capacidade de contornar a nossa mente consciente. Pensa na nossa mente como uma casa com um porteiro. A gente consegue decidir o que entra, o que assistimos, os livros que lemos, as conversas que temos. Mas a música? Ela não bate na porta. Ela simplesmente entra pela janela, sem avisar, e se acomoda na sala de estar. É por isso que, sem perceber, você se pega cantando uma música que você nem gosta, ou se sente mais animado só de ouvir aquela batida de uma canção na academia. A melodia e o ritmo funcionam como uma senha que desativa nossa guarda. Eles falam diretamente com a nossa emoção, com a nossa alma. A letra, por sua vez, carrega uma mensagem, uma ideia, um sentimento. E, quando a nossa mente consciente está distraída pela melodia, essa mensagem entra sem resistência. Quantas vezes já ouvimos algo tantas vezes que, de repente, a gente começa a acreditar naquilo? A música é uma repetição constante. Ela nos convence, nos persuade, nos influencia. Por isso, a música se torna um veículo poderoso para a cultura e para as ideias. Ela nos diz como devemos nos vestir, como devemos nos comportar, o que devemos valorizar, e até mesmo como devemos nos relacionar com os outros. Ela não é um som de fundo. Ela é uma voz poderosa sussurrando no seu ouvido o que você deve pensar e sentir. O que ela tem sussurrado para você? A música tem um poder que vai além das palavras e das barreiras culturais. Pense na sua própria vida. Você já se emocionou com uma canção em outro idioma, sem entender uma única palavra da letra? Ou, quem sabe, sentiu uma energia poderosa ao ouvir um ritmo que nunca tinha escutado antes? Isso acontece porque a música não é apenas som. Ela é a linguagem da alma. Ela consegue tocar memórias e despertar emoções que a nossa mente consciente talvez tenha esquecido. É como se a música fosse o batimento cardíaco da nossa vida, um fluxo constante que marca o ritmo das nossas alegrias, tristezas e paixões. Ela é uma espécie de portal, um túnel que nos leva diretamente para as profundezas do nosso ser, onde residem os nossos sentimentos mais puros. Não importa onde você esteja, a música está lá. Ela pode ser o som do violino em uma orquestra clássica, a batida de um rap, a melodia de um hino na igreja ou o ritmo contagiante de uma música pop. Ela fala com o nosso espírito de uma maneira que nenhuma outra forma de arte consegue. Ela é a prova viva de que somos muito mais do que apenas carne e osso. Somos seres emocionais e espirituais, e a música é o canal que nos lembra disso o tempo todo. Mas se a música tem todo esse poder, se ela se conecta diretamente com a nossa alma, será que ela é realmente neutra? Ou será que por trás de cada melodia existe uma intenção, um propósito, uma força espiritual em ação? Você já se perguntou por que a música tem esse poder tão grande sobre nós? A resposta é simples, ao mesmo tempo, assustadora. A música é uma ferramenta espiritual. Ela não é neutra. Pense nela como uma faca.
pode ser usada para cortar legumes e alimentar uma família ou para machucar alguém. A ferramenta é a mesma, mas o propósito por trás dela define seu uso. A música é uma ferramenta que o diabo usa e é uma ferramenta que Deus também usa. Essa é a grande batalha invisível que acontece o tempo todo. A indústria musical, em grande parte, se tornou um veículo para o mal. Quando uma canção glorifica a traição, a luxúria, a mentira ou a violência, ela está plantando uma semente podre na sua vida. A melodia e o ritmo são tão cativantes que a gente nem percebe o veneno sendo injetado. E aos poucos, a gente começa a normalizar o pecado, a achar que certas atitudes são aceitáveis, porque afinal de contas, todo mundo faz. Por outro lado, a música que glorifica a Deus é capaz de gerar vida, cura e libertação. Quando a gente ouve uma canção que fala sobre o amor de Jesus, a esperança, o perdão e a salvação, a gente está alimentando o nosso espírito. É como se a nossa alma, que estava faminta, finalmente encontrasse a comida que precisava. Essa música nos conecta com o céu, nos aproxima de Deus e nos lembra da nossa identidade nele. O nosso coração não é um campo neutro. Ele é um campo de batalha onde essas duas forças se enfrentam. A pergunta não é se a música tem poder, mas sim, a serviço de quem esse poder está sendo usado na sua vida. Essa guerra espiritual se manifesta de forma bem clara nas nossas vidas, mais do que imaginamos. A gente ouve uma música sobre traição, e de repente, a ideia de perdoar parece impossível. Uma canção que glorifica a ansiedade, e o nosso coração começa a bater mais forte. Uma batida sensual que entra no nosso ouvido, e a nossa mente é invadida por pensamentos de luxúria. Não é coincidência. A Bíblia nos dá uma direção muito clara sobre isso em Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A música que a gente consome deveria estar de acordo com isso, mas muitas vezes está na contramão. E se a música é essa semente, ela precisa de um solo fértil para crescer. O nosso coração é esse solo. Colossenses 3:2 diz: pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. A música que a gente escuta, de certa forma, aponta para onde a nossa mente está. Ou ela nos eleva para as coisas do alto, ou nos arrasta para as coisas da terra. A gente não percebe, mas essa dieta musical vai nos transformando aos poucos. Uma música que fala de ódio, por exemplo, vai alimentando a raiva dentro de nós. Uma que fala de tristeza, vai abrindo a porta para a depressão. Por isso é tão importante a gente se perguntar: qual é a mensagem que eu estou deixando entrar? Que tipo de fruto essa semente vai gerar na minha vida? A Bíblia nos mostra que a música não é apenas uma ideia, mas uma força real que opera no mundo espiritual. Lembre-se da história do rei Saul. Ele estava atormentado por um espírito maligno, e os seus servos trouxeram Davi. Sabe o que Davi fez? Ele pegou sua harpa e começou a tocar. A palavra de Deus diz que, quando Davi tocava, o espírito maligno deixava Saul. A música não apenas acalmava o rei, ela expulsava a escuridão. A melodia de Davi era uma arma, uma ferramenta espiritual capaz de combater o mal. E o que dizer de Paulo e Silas? Eles estavam presos, acorrentados em uma masmorra escura, com as costas feridas. O cenário era de total desespero. Mas à meia-noite, em vez de reclamar, eles começaram a cantar hinos e louvar a Deus. De repente, a terra tremeu, as portas da prisão se abriram e as correntes caíram. A música deles não era apenas um som. Era uma chave que destrancou cadeias e abriu portas. Essas histórias não são apenas contos bonitos. Elas nos mostram que a música tem o poder de mover o céu. E por que isso acontece? A Bíblia nos dá uma pista sobre a origem desse poder. O profeta Ezequiel descreve Lúcifer, antes de sua queda, como um ser criado com tamborins e flautas em seu ser, um ser musical, feito para liderar o louvor a Deus. Ele conhecia o poder da música, e foi por isso que a usou para subverter a adoração e espalhar sua influência. A música é o seu principal campo de batalha, e ele está usando-a contra você. A gente viu que a música é uma arma poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. A grande pergunta agora é: o que você faz com essa informação? A gente não pode apenas saber. A gente precisa agir. A sua jornada de transformação começa com uma escolha. O primeiro passo é examinar suas playlists com sinceridade. Não precisa ser um juiz rigoroso, mas seja honesto. Pense em cada música que você ouve.
O que ela está dizendo? Ela te edifica ou te arrasta para baixo. Ela te aproxima de Deus ou te distancia dele. Talvez seja a hora de apertar o botão de limpar e se livrar do que te aprisiona. Em seguida, seja intencional em substituir o que é prejudicial. Isso não é sobre ter uma vida chata e sem música. É sobre ter uma vida com propósito. Ao invés de ouvir algo que glorifica a tristeza, por que não procurar um louvor que te lembre da esperança em Cristo? Em vez de uma canção que fale de luxúria, que tal uma que celebre o verdadeiro amor? A boa notícia é que existe muita música boa e cheia do Espírito Santo lá fora. Essa troca não é apenas sobre o que você ouve, mas sobre o que você está plantando. A cada vez que você substitui uma música que glorifica o pecado por uma que glorifica a Deus, você está dizendo: Deus, eu te dou acesso à minha mente, ao meu coração, à minha alma. Eu quero que a sua voz seja a única que eu ouça. Essa atitude de adoração é o que muda a atmosfera ao seu redor, e é o primeiro passo para a sua libertação. Quando você decide ser intencional sobre o que ouve, não está apenas mudando uma playlist. Você está iniciando um processo de renovação da sua mente. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A música é uma das ferramentas mais poderosas para essa transformação. Imagine que a sua mente é um jardim. Se você deixa qualquer tipo de semente cair, o jardim vai se encher de ervas daninhas. Elas sufocam as flores, roubam os nutrientes e o deixam sem vida. Mas quando você decide plantar sementes boas, o jardim começa a florescer. A mesma coisa acontece com a sua mente. Quando você se alimenta de música que honra a Deus, você está plantando sementes de paz, de alegria, de fé e de esperança. O resultado é uma liberdade que você talvez nunca tenha experimentado. A ansiedade começa a diminuir, a depressão perde sua força, e os pensamentos que te aprisionavam começam a desaparecer. A música que antes te deixava para baixo agora é substituída por uma que te eleva. A melodia que glorificava o pecado é substituída por um louvor que te aproxima de Deus. A música se torna uma ferramenta de adoração, uma arma na sua guerra espiritual, e não um instrumento de aprisionamento. Sua trilha sonora agora é uma batalha vencida, uma celebração do seu relacionamento com o Pai. A mudança na música que você ouve é a prova de que a transformação espiritual é possível. A sua jornada de fé não é apenas sobre o que você faz na igreja ou em um culto de oração. É sobre o que você escolhe quando está sozinho, no seu carro, no seu quarto, com seus fones de ouvido. A música que você ouve é a trilha sonora da sua vida. E a decisão de mudar essa trilha sonora é a sua maior declaração de adoração. É a prova de que você está escolhendo a presença de Deus acima de tudo. Lembra-se do que a Bíblia diz em Salmos 43? Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma promessa. Deus quer colocar um novo cântico em sua boca, uma nova melodia em sua vida, um novo ritmo em seu coração. Ele quer substituir o refrão de ansiedade, de mágoa, de raiva e de luxúria por um hino de paz, de alegria, de perdão e de liberdade. Esse novo cântico é a sua arma mais poderosa. É a música que expulsa a escuridão, que abre as prisões, que renova sua mente e que, acima de tudo, convida a presença de Deus para a sua realidade. Não deixe que a música seja apenas um som de fundo. Deixe-a ser um portal para a sua intimidade com o Pai. Deixe-a ser a voz que te lembra quem você é em Cristo. Deixe-o colocar um novo cântico em sua boca hoje, e veja sua vida ser transformada. Eu quero te convidar a continuar essa conversa. Deixe aqui nos comentários o que você pensa, as suas perguntas, ou até mesmo se você discorda de algo. Vamos manter um debate respeitoso, porque é assim que a gente amadurece na fé, ouvindo e aprendendo uns com os outros. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo, e tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar esse ministério, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer ajuda, por menor que seja, nos permite continuar esse trabalho e alcançar cada vez mais gente com a palavra. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar,
para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.